Curso fundamental de MPD, Managed Pressure Drilling. Esse curso tem por objetivo treinar pessoal envolvido na operação, na técnica apresentada de controle de pressão no anular. Essa técnica não é uma técnica tão nova assim, e a primeira aplicação dela, de uma forma um pouco mais parecida com o BD, foi no ano de 2004, na unidade da Petrobras 17, no campo de Albacora. No ano de 2005, assinamos um contrato com a firma Impact para a execução de 4 poços, sendo 3 poços terrestres e 1 poço em jacap. O primeiro poço ocorreu na UO-RNCE, no campo de leste de Baixo de Juazeiro, tá? E foi um sucesso total, era simplesmente técnica. Evoluímos para mais 2 poços terrestres, nas sondas 106 e depois na QG2, e por último fizemos o primeiro passo offshore, indo para o mar na PA-37 Scorpion Defender, perfurando numa área do Espírito Santo, onde a perfuração convencional não conseguia atingir seus objetivos. Muito bem, a perfuração convencional apresenta uma série de problemas que estão relacionados nessa lista, ou seja, a imprecisão que temos na pressão de poros e fratura, que esse é um problema constante, principalmente na área do exploratório. Nós temos também muitos problemas com poços mais quentes e poços que permitam os efeitos que a gente chama de falsos kicks, que são os efeitos de ballooning e de formation breathing, que eles parecem ser um kick, mas na verdade não são. São simplesmente, o primeiro, ballooning, é uma deformação da formação que retorna após quando da conexão. E o formation breathing, que é uma formação permeável que recebe esse fluido extra quando se liga a bomba e depois retorna durante a conexão. Gás de conexão é outro problema que pode ser um problema na conversa, perda de circulação e o famoso controle de poço. Os cenários críticos, nós temos cenários críticos de poços marítimos, poços depetados, onde a gente pode ter o problema da janela operacional reduzida. Esse aspecto, janela operacional, será explicado no slide seguinte. E por último, nos poços exploratórios, mais uma vez, temos o problema da janela operacional desconhecida. Aí relaciona-se ao problema associado no primeiro item, em determinação da pressão de poros e de fratura. Okay. Janela operacional. O que se trata a janela operacional? Esse gráfico explica muito bem. Do projeto de poço, são estimados algumas curvas de pressão que permitem a determinação do peso de fluido de perfuração a ser utilizado em cada fase. As mais importantes, no caso, que não que todas são importantes, temos aqui a pressão de poros em azul, acompanhando aí o mouse, fratura. Por que essas duas? Vamos focar inicialmente nessas duas primeiro. Pressão de poros. Se o peso de fluido estiver abaixo da pressão de poros, o poço vai entrar em um influxo, vai ter um kick. Se o peso do fluido estiver acima da curva vermelha de fratura, nós vamos estar fraturando e perdendo para a formação. Também precisamos ter um olho para a parte de estabilidade do poço, que é calculado pelo pessoal de geomecânica. A janela operacional para a determinação do fluido fica mais ou menos essa diferença aqui, que permite com que se perfure o intervalo até a descida do revestimento aqui relacionado. E fazemos isso etapa a etapa para a definição dessa pressão. Aqui temos um exemplo típico de um problema de janela operacional estreita. Voltando àquela lembrança, que é a diferença entre o espaço entre a pressão de fratura e a pressão de poros, né?
Então nós temos aqui um poço do exploratório, um poço onde houve aqui na fase final, aqui acompanhando o mouse, um aumento não esperado da pressão de poros, e com isso tivemos uma redução drástica aqui da janela operacional. Então houve o aumento da pressão de poros e, consequentemente, o estreitamento da janela operacional. Com isso nós ficamos bastante limitados, e aí é que entra o MPD para permitir que a gente possa passar com um peso de fluido nesses pequenos intervalos. Então essa grande vantagem do MPD é permitir, durante a operação, essas correções vamos dizer assim, da pressão, do peso do fluido de perfuração. Outra grande razão que temos para a utilização do MPD começou baseado nesse levantamento de 2010 a 2012 de somente dos poços do exploratório, onde foi identificado o percentual de poços que tiveram kick ou perda de circulação. O número é bastante grande. Então, nesse intervalo 2010-2012, 43% dos poços tiveram problemas de kick ou perda. Isso significa perda de tempo produtivo. E vemos aqui o tempo de 4.595 horas, que se traduz em 191 dias. Esperamos que o MPD permita não acabar com esse número, mas reduzir drasticamente esse número. E até o momento, hoje, temos tido sucesso em reduzir esse tempo de perdas e de kicks aí. Qual é o nosso problema? Nosso problema está aqui. Quando passamos essas zonas de perdas severas, onde é que são essas zonas de perdas severas? Se você notar aqui nessa figura, isso aqui é uma reprodução de uma área onde nós temos uma cópia do reservatório que nós passamos lá embaixo. Então, cada uma dessas cavernas que temos aqui é uma reprodução do que você tem, uma reprodução na superfície do que você tem no fundo. Então, imagine você com um poço perfurando, passando por uma dessas cavernas. Então, é inevitável a perda de fluido. Então, nós temos que controlar, reduzir e diminuir. Para terem uma ideia, só aqui nesses poços aqui que nós tivemos uma perda maciça de fluido de perfuração. E fluido de perfuração se traduz em dinheiro e custo de poço. Aqui ao lado, depois que esse poço foi perfurado, foi feito um perfil chamado perfil de imagem, onde conseguimos identificar essas cavernas. Então essas partes mais escuras são as cavernas ou mini fraturas que nós temos aí. Então, precisamos usar a técnica de MPD para minimizar ou, às vezes, também eliminar essa perda para essas cavernas que se usa muito chamar de vulgos ou karsts. Tá? Isso aqui é mais um exemplo de um outro perfil onde vemos as fraturas, aí mais moderado. Quer dizer, muito provavelmente nessa área nós teríamos menores perdas, ou seja, perdas de média e não mais perdas severas, onde nós temos a perda total do poço. Perfuração com gerenciamento de MPD. O que é a técnica de MPD? É um método de perfuração adaptável utilizado para controlar com precisão o perfil de pressão no anular no poço. Isso foi uma definição feita pelo IADC depois de 6 meses. Então, o que nós vamos fazer é incluir no método da perfuração convencional alguns equipamentos que nos permitam variar esse perfil de pressão não anular. Essa é a coisa importante que nós já vamos ver. Nos próximos slides nós vamos entender como. Tá? Os objetivos principais são determinar o limite de variação da pressão de fundo de poço e controlar o perfil de pressão não anular do poço de acordo. Isso aí significa que eu posso controlar a pressão no fundo
ou em alguma parte do meu poço. Isso aí minimizando os efeitos de perda aí, no caso, e o de controle. O MQPD não é, isso é um grande erro entre as pessoas, é achar que MPD é um conceito de perfuração subbalanceada, melhor dizendo, perfuração underbalance. Não, MPD é sempre uma perfuração onde o peso aplicado sobre a formação é perto da pressão de poros, ligeiramente acima da pressão de poros, ou está mais acima. Então, isso é um conceito muito importante. Então, o MPD é concebido de forma a evitar influxo contínuo de fluido da formação para a superfície. Então, nós não estaremos perfurando underbalance, sempre overbalance. Caso haja um influxo imprevisto para a operação, será contido com segurança com a adoção de procedimento apropriado. Isso porque que nem sempre, voltando aos slides passados, a nossa previsão de pressão de poros e de fratura, às vezes, não estão corretas. Então, nós temos que nos ajustar. E a grande vantagem nesse ponto que nós temos desse ajuste é que o MPD vai trazer um controle maior sobre o retorno, ou seja, sobre a identificação do influxo, e com isso nós teremos volumes menores de influxo no poço. Com isso poderemos controlar o poço de forma mais tranquila. Qual é o esquema da perfuração convencional? Simplesmente relembrando. Temos aqui as bombas, tanques da sonda, separador e o choque da sonda. Como é que se dá o normal? Aqui vemos o fluxo de entrada, fluxo de saída pela calha, retornando aqui pelos tanques de lama da sonda e bomba da sonda e voltando. Isso, o que é importante a gente caracterizar nesse momento, é que esse é um circuito aberto, ou seja, estou aberto para a atmosfera. Tá? Essa vai ser a grande diferença quando a gente introduzir dois equipamentos no sistema de MPD, que nós vamos mudar esse esquema de sistema aberto para sistema fechado. Fazer isso. A primeira coisa que nós vamos fazer de diferente é a introdução no topo do BOP, nesse caso, esse exemplo é de um poço de terra, da cabeça rotativa. E como é que seria isso no mar? No topo do riser, nós também vamos ter uma cabeça rotativa e alguns outros equipamentos. Para que nós temos essa cabeça rotativa? Essa cabeça rotativa não vai permitir mais o retorno do fluido para a calha direto. Ele vai forçar o retorno do fluido por uma linha que nós já vamos ver agora, até passando por um equipamento chamado equipamento Choke Manifold de MPD, onde nós vamos fazer alguns controles. E esses controles são fundamentais. E depois daí, nós teríamos também o retorno pelos tanques de lama e bombas da sonda. Também somos obrigados a ter um auxílio, que são as bombas auxiliares para, durante a conexão ou em outras situações, utilizarmos o nosso sistema de MPD. Tá? Então, para vocês verem, nós introduzimos simplesmente a cabeça rotativa para divergir o fluxo, o manifold de MPD, onde estaremos fazendo as leituras de vazão, uma vazão bastante precisa devido a um equipamento que nós já vamos ver à frente, chamado medidor de Coriolis. Temos também medição de temperatura e de pressão do sistema. Tá? E essas bombas auxiliares, que pode ser uma bomba especial dedicada para o sistema de MPD, ou pode ser uma bomba da própria sonda que vai nos permitir. Para as unidades marítimas, essa representação aqui poderia ser da linha de booster, com injeção para podermos realizar as operações da sonda de MPD. O choque da sonda é uma coisa que nós gostamos sempre de comparar com o choke manifold de MPD. Choke manifold de MPD é uma peça que é colocada. O choke manifold da sonda
é para, normalmente, o controle de poço, em todas as suas situações. Então, nós não vamos eliminar do nosso sistema o choque da sonda. O choque da sonda é um equipamento vital de controle de poço. Então, o fluxo continua. Flow in entrando, coluna descendo, anular e retornando. Dessa vez passando pelo sistema. Esse sistema, como as tubulações ligam e interligam o tempo todo, nós chamamos de sistema fechado. Qual é a grande vantagem desse esquema? A vantagem desse esquema é a medição da vazão. A medição da vazão. E termos aqui dois chokes que vão permitir, esses dois chokes terão a capacidade de permitir a gente controlar a pressão do anular de forma rápida e eficiente. Não aparece nessas figuras, mas tudo isso é feito por um software que está controlando esse equipamento chamado Manifold de MPD. Bom, então, só recordando aqui, baseados, equipamentos de MPD. O que eu tenho que colocar extra sobre os equipamentos que a gente utilizou para a perfuração competental? Primeiro, cabeça rotativa. Segunda, o choque de perfuração dedicado, o choque manifold dedicado. Um medidor de vazão preciso, não é mais aquele medidor tradicional de vazão de pá ou qualquer outro que seja. É um medidor que nos dá uma acurácia muito boa e é usado muito no esquema de produção. A produção das refinarias todas são controladas através desse medidor de vazão, que é o medidor de Coriolanus. E o sistema de detecção e controle automático, nós estamos falando aqui do software de controle, que irá atuar sobre o manifold de MPD, abrindo ou fechando os chokes do manifold à medida que forem necessários. Então aqui nós vemos do lado esquerdo, aqui apontado pelo mouse, o famoso manifold de MPD. Não confundir com o manifold, o choke manifold da sonda. Esse é um manifold dedicado de MPD que vamos incluir conectado à cabeça rotativa. Tá? Então aqui temos, por meio de tubulação, aqui vai ser conectado a tubulação ao manifold de MPD. Temos dois ramos, onde na frente temos os chokes de MPD, só lembrando que é um pouquinho diferente o choke de MPD do choke tradicional agulha utilizado em controle de poço. Então, durante a perfuração, podemos estar com os dois lados abertos ou simplesmente um. Normalmente, como o equipamento de MPD é usado nas fases de 12,1/4 e 8,5, normalmente a gente utiliza simplesmente um dos ramos. Mas, se necessário for, podemos abrir os dois. Retornando esse choque, nós vamos subir e passamos aqui nesse medidor de vazão que vai, retorna e sai com destino à calha, né? O normal quando vai direto para a calha. Então, temos aqui o medidor de temperatura e podemos fazer as manobras através das válvulas para direcionar o fluxo por onde queremos. Do lado direito, temos aqui a nossa cabeça rotativa. Essa cabeça rotativa é uma cabeça que ela é colocada acima do BOP anular de superfície, que é uma das peças para offshore, e na terrestre também fica em cima do BOP anular, que permite que quando o fluxo vier lá do fundo, em vez de ir direto para as calhas subindo, será direcionado para o manifold de MPD. Como é que se faz esse detalhe? Temos aqui duas borrachas e um rolamento. Então, toda a cabeça rotativa será composta de um corpo, em vermelho, um sistema de travamento que trava o rolamento e as borrachas no corpo. Então, o que roda não é o corpo, o que roda é só simplesmente o rolamento,
que vai permitir que as borrachas girem. Então, os drill pipes, durante a perfuração, vão passando por interferência por aqui. Existe o desgaste da borracha, com certeza, e esse desgaste da borracha a gente vai fazer trocas periódicas a depender de qual foi a forma, se foi muito grande, se o fluido de perfuração atingiu devido a altas temperaturas, essas coisas todas. Mais uma vez mostrando como funciona a cabeça rotativa, né? Então essa é a forma. Então esses dois equipamentos eu diria que são os equipamentos mais fundamentais para constituirmos um MPD em qualquer unidade. Muito bem, só isso é necessário? Não, aqui já estamos mostrando um pouquinho do esquema mais complexo, que seria, já entramos no ambiente offshore, complicado, mas qual é a importância? No ambiente offshore, principalmente nas unidades SS e NS, nós vamos ter a cabeça rotativa, como acabamos de falar para vocês, ela está aqui, essa parte branca, que recebe o nome de RCD, Rotating Control Device. Depois temos, logo abaixo dela, um BOP anular. Esse BOP anular tem a sua função, e a função básica é para quando a gente precisar trocar a borracha ou as borrachas da cabeça rotativa, nós vamos precisar fechar o BOP anular. E temos uma peça aqui que a gente chama de flow spool. Flow spool vai ter duas mangueiras, ou seja, duas saídas. Essa mangueira, quando o fluxo vier e sair, vai passar por essas mangueiras que são conectadas a uma peça nova, que também recebe o nome de manifold. E como ele é um manifold para dirigir o fluxo para onde se necessita, é chamado de buffer manifold. Tá? Então, buffer manifold é um conjunto de válvulas, são aproximadamente 10 válvulas e sensores, que permitem com que a gente execute todas as operações ou todos os procedimentos operacionais necessários para a operação de MPD. O que é importante desse esquema é notar que do buffer você vai conectar ao MPD de manifold, o manifold de MPD, e antes nós temos um filtro aqui, chamado de junk catcher. Junk é lixo, então seria um coletor de lixo, tá? É um filtro, basicamente é um filtro. Não tem muita função no sistema a não ser pegar peças de borracha, de alumínio que por acaso vem. Então, o que é importante eu saber que vou trabalhar no offshore são as interligações. As interligações vão ser com as bombas da sonda, com o standpipe manifold, com o separador de gás, caso eu tenha necessidade de tirar gás que esteja entranhado no fluido de perfuração, eu tenho que passar pelo mar de gás separator. E temos o sonda o rig choke daqui, o manifold de controle de poço da sonda. Então são esses os elementos que nós vamos atrelar. Então, fazendo uma breve recordação, nós temos, então, a cabeça rotativa, o BOP anular e uma peça que vai fazer a conexão da saída de lama daqui até o buffer manifold. E fazemos interligações. Não é o objetivo desse curso abordar a fundo todas essas ligações e procedimentos. Isso é abordado no nível intermediário e no nível avançado. Bom, nesse slide nós vamos ter a comparação em termos de gráfico entre a perfuração convencional e o MPD. O que é importante dizer novamente é que todos os dois processos, convencional como MPD, estão sempre overbalance ou near balance. Em cada gráfico, no eixo do Y, temos as profundidades, no eixo do X, as pressões. E temos representado embaixo uma formação, onde a reta tracejada seria a pressão de poro desse intervalo, e a reta tracejada desse outro lado seria o gradiente de fratura. Então, só recordando, não podemos ficar abaixo da pressão de poros, pois teremos um kick,
ou seja, teremos um influxo para o poço. E não poderemos estar acima da pressão de fratura, porque senão estaremos induzindo perdas. Muito bem. Essa linha vermelha representa a pressão hidrostática de um fluido num processo de perfuração convencional. Então é simplesmente, como vocês podem ver, não há problema quando estou em estática, pois estou dentro, acima da pressão de poros e abaixo da pressão de fratura. Quando acionamos as bombas, surge um novo componente, que a gente representou nessa equação aqui, que o primeiro termo é a pressão hidrostática e no segundo é a a perda de carga no anular, onde, ao se ligar com a vazão determinada, nós estamos ultrapassando neste intervalo a nossa pressão de fratura, ou seja, se perfurarmos nessa condição, estaremos perdendo fluido para o poço e podendo levar a uma condição mais insegura. Então, na perfuração convencional, a pressão de fluido aumenta durante a circulação, como está na linha azul, como resultado da perda de carga, sendo acionada a pressão hidrostática atuante no fundo do poço. Muito bem. E no Managed Pressure Drilling? O primeiro grande passo e a primeira vantagem é mudar a inclinação dessa reta. Se eu puder ter uma inclinação um pouco mais acentuada, como a seta está mostrando, e depois agregarmos uma contrapressão na superfície, vamos permitir passar em muitas condições onde a perfuração convencional não consegue. Bom, vamos ver. Então aqui nós temos a pressão hidrostática do fluido, e temos aqui um novo elemento, que é a back pressure, a pressão que a gente pode dar através do choke manifold na superfície. Então, nessa condição estática, nós temos o peso, a hidrostática do fluido de perfuração, mais uma contrapressão que o choke manifold trapeou na superfície. Essa pode ser uma trapeada ou você pode utilizar-se da bomba auxiliar ou de outra bomba, podendo fazer uma circulação, gerando o equivalente à perda de fricção no anular. E nós estamos falando aí no caso de uma conexão, onde desligamos a bomba. Ao ligarmos a bomba, a linha azul, nós verificamos que nós temos um novo fator, que é a fricção. Então, para a condição azul, a contrapressão na superfície tem que ser reduzida do que na condição estática, de tal forma que a gente consiga, tanto na condição estática como na condição perfurando, consigamos passar o intervalo sem ficar abaixo da pressão de poros ou acima da pressão de fratura. Essa é a grande vantagem do sistema de MPD. Esse slide tem por objetivo mostrar de novo o PNID, que eu vou passar aqui rapidamente só para mostrar aqui o conjunto para offshore da cabeça rotativa, MPD anular, flow spool. Nós temos aqui as nossas bombas da sonda, standpipe manifold, mud gas separator e o choke manifold de controle de poço da sonda. Temos ainda o nosso buffer manifold para integração e temos aqui o MPD de manifold e entre os dois sempre o junk catcher, que é o nosso filtro. Nós vemos em azul o fluxo de onde sai o fluido de perfuração das bombas, entra no standpipe, desce pela coluna toda, vai até o fundo do poço e no retorno, graças à existência da cabeça rotativa, é divergida para o flow spool. Então, em verde já é o retorno, dessa vez não volta para a calha, entramos no buffer manifold e direcionamos, passando pelo junk catcher inicialmente e depois por um ramo do sistema do manifold de MPD e depois passamos a um medidor de Coriolis, retornando numa operação normal para a gunbox. Isso é só um esquema onde a perfuração está normal. Caso seja necessário, relembrando de novo, podemos voltar a passar para o mud gas separator. Existem, em vermelho, nós temos todas as ligações necessárias para fazer todas as opções de operação, porque quando falamos em MPD, não só falamos em MPD, estamos também preparados com esse mesmo esquema
para poder fazer a operação, como chamamos de Mud Cap Drilling, que possui duas variantes que nós vamos ver assim, a Pressurized Mud Cap e o chamado Floating Mud Cap. Entrando nessas operações, Mud Cap é uma das tecnologias, é uma subvariante do MPD, apropriada principalmente a cenários de perda severa associada a kick, comuns em reservatórios carbonáticos fraturados ou vulgulares. Muito comum, estamos falando aqui da área do pré-sal, também em outras áreas da Bacia de Campos e da UOES. Então, também temos esse mesmo cenário na margem equatorial. O que constitui essa tecnologia? Consiste na perfuração sem retorno de fluidos. Atenção, essa é a grande diferença que temos aí para o MPD. No MPD nós estamos tendo o fluido retornando e recebendo o cascalho. No MudCap, nas duas variantes do MudCap, nós não vamos ter retorno de fluidos à superfície. Retorno de fluidos e, logicamente, de cascalhos para a superfície. Sendo os mesmos bombeados para dentro das formações altamente permeáveis. Logicamente, se ela não for permeável, eu não vou ter a perda. Como zonas depletadas também, fraturadas ou com grandes cavidades formadas pela dissolução das rochas. Então, MudCap, só recordando, não vou ter retorno de fluido e cascalho para a superfície. Aqui nós vemos um esquema do chamado Dynamic MudCap. Primeiramente, gostaria de colocar o cenário. O cenário é de uma sonda de terra, não estamos falando, mas também vale a analogia para o mar. Vemos aqui uma situação onde temos, inicialmente, uma zona, essa zona vermelha, essa formação, onde temos um hidrocarboneto. E durante a perfuração, após ultrapassar essa zona, encontramos uma área fraturada, onde temos a perda. Muito bem, se temos a perda, não vamos conseguir ter retorno. Então, nós vamos ver as setas. Em azul, injeção de fluido pela coluna de perfuração. E, ao mesmo tempo, temos injeção de fluido pelo anular. Ora, bem diferente da operação de MPD, onde essa seta estaria para cima, retornando à superfície. Então, nós estamos perfurando o cascalho e, ao mesmo tempo, injetando na formação. Então, tem que ser feito alguns testes para ver se a formação permite receber esse cascalho. Como nós temos uma perda contínua de fluido, tanto pelo anular como pela coluna, a gente tem que avaliar bem que fluido selecionar. Normalmente, na maioria das operações, o fluido da coluna de perfuração é água do mar. Então, isso tem uma série de análises, série de estudos que tem que ser feito para ver se podemos injetar água do mar nessa formação. Então, no Dynamic MudCap, que a gente chama, a densidade do fluido no anular é maior que a pressão de poros na zona de perda. Aqui, tá? O nível de fluido no anular abaixo da superfície. Sem pressão na superfície ainda. Injeção contínua de fluido pelo anular. Perfuração às cegas. Essa é a condição que se encontra muitas vezes em perfurações de terra. Eu não tenho como fazer isso, tá? Como perfurar sem ter o retorno para a superfície. Contudo, na operação de MPD, a gente tem aquela famosa cabeça rotativa que nos permite certas coisas. Atrelada no flow spool logo abaixo da cabeça rotativa, nós temos um medidor de pressão aqui. E temos as tomadas de injeção. O que nós estamos vendo de diferente? Primeiro, com relação ao slide passado, nós não estamos tendo injeção de fluido pelo anular. Nós temos, na operação, um fluido no anular que é mais leve do que a pressão de poros da formação. Por isso, nós não temos a perda. E temos pela coluna a injeção de água do mar continuando. Muito bem. Isso pode acontecer que dessa formação o hidrocarboneto saia e comece a migrar. Se esse carboneto começar a migrar pelo anular, o que vai acontecer, já que eu tenho, reparem bem, o retorno na superfície? Eu tenho o nível na superfície, mas eu não tenho o retorno. A minha pressão vai começar a subir.
Então nós vamos ver o que acontece quando tem um kick de gás no anular e o que acontece, a consequência é que nós vamos poder, o que é importante, monitorar, porque no caso passado não tínhamos a cabeça rotativa. Nesse caso nós temos e podemos monitorar. Daí vem um nome chamado de pressurize, compressão. Então eu estou fazendo MADCAP com pressão. E isso vai permitir perfurar com segurança, mesmo numa situação de perda. Como é que seria isso? Vamos ver aí a formação liberando. Você já vê que o manômetro subiu a pressão, eu não posso deixar esse gás migrar muito. Então, numa determinada situação, uma determinada pressão estipulada com o pessoal de projeto de poço, nós vamos normalmente injetar pelo anular com fluido leve de volta a esse hidrocarboneto para a formação. E é assim que a gente vai fazer de uma forma cíclica. Sempre que a pressão subir, injetamos pelo anular. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade, porque nós estamos tendo controle do que está acontecendo no anular. E continuamos a nossa perfuração normalmente. Então, só lembrando, nós estamos tratando de Pressurized MADCAP, que é uma das variantes do MPD. E aí, olha, mostrando que quando a pressão sobe, ainda está vermelho, nós estamos injetando de volta o fluido para a formação. E aí, com isso, a pressão vai baixar. Baixou a pressão, eu posso parar de novo a minha injeção e continuar monitorando o anular enquanto a gente observa a perfuração. Então, o que a gente vai fazer, aqui tem um termo chamado injeção periódica de lã, que é a injeção desse fluido pelo anular, e lã significa light, de leve, anular, mud. Então, lama leve. O grande segredo dessa operação é trabalharmos com um peso de fluido leve para não perdermos. Porque se esse peso de fluido fosse maior que a pressão da formação, estaríamos perdendo e não teríamos controle do anular. Então eu reinjetei o gás. Muito comum o nome em inglês de bullhead, ou seja, empurrar de volta para a formação. Esse aqui já é um esquema de PMCD que vocês já viram de uma forma anterior. Os equipamentos, repetindo, são os mesmos. Onde nós estamos vendo aqui dois circuitos. Primeiro, esse circuito, injeção pela coluna, e agora surge uma das bombas da sonda injetando pelo anular. Então, quando necessário, abrimos as válvulas e fazemos a injeção daquilo que foi mencionado como Light Annular Mud, através da bomba auxiliar. Bom, como é que se compõe uma equipe de MPD? São duas equipes trabalhando 12 horas, onde sempre vamos ter um supervisor de MPD, que é a hierarquia, é o grande contato com o pessoal do rig floor, é o pessoal sondador, auxiliar de sondador, tool pusher, quem seja, é a grande conexão da equipe de MPD. E o técnico de MPD que está o tempo todo observando o que está acontecendo no poço através do software de controle, ele, como diz aqui, controla o sistema microflux para poder ver se nós estamos tomando um kick, qual é o evento que está ocorrendo no poço. Então, voltando aqui, supervisor trabalha ao lado do sondador, tá? Realiza a manutenção do equipamento junto com a sua equipe, que essa manutenção tem que ocorrer ao final de cada poço. Coordena os procedimentos de MPD. Isso é muito importante. Essa coordenação entre o supervisor de MPD e o pessoal da sonda. O técnico de MPD também são dois, trabalham 24 horas, 12 horas em cada turno, e temos um controle. Vai controlar o microfluxo, porque uma série de parâmetros precisam ser inseridos. Monitora tanto a vazão de retorno, que é uma vazão de retorno precisa, e também vai monitorar sistemas de detecção de influxo por variação de pressão ou perdas ou outro evento. Além desses dois,
nós temos um operador de RCD que vai ser responsável por acompanhar o que está acontecendo com a cabeça rotativa, se tem algum evento diferente do normal, se a hora, ele está mantendo sempre um contato com essa equipe e com o sondador, dizendo como é que estão as condições da cabeça. Nós temos um operador porque ele não trabalha o tempo todo. Poderíamos ter dois. Então ele opera e realiza a manutenção da cabeça rotativa, com o fim do posto, tá? Coordena a equipe de perfuração da sonda para substituir o elemento borracha. Então, na hora da substituição das borrachas que estão dentro da cabeça rotativa, nós vamos usar o operador de RCD, que é um especialista naquele equipamento. Procedimentos, operação e contingência. Nós temos procedimentos tanto para operação e contingência. Temos para várias situações. Existe um conjunto de procedimentos operacionais e de contingência. Tá? Isso aqui realizamos um treinamento com os fiscais, com o pessoal mais envolvido na operação da parte do Drilling Contractor, para que a gente possa ter uma operação tranquila. Os operacionais são, como diz aqui, são os que sabemos que vamos utilizar. Por exemplo, fazer uma conexão, trocar uma borracha, todas essas coisas normais. Vou descer uma coluna, estaria aqui dentro. E procedimentos de contingência são o que não desejamos usar. Por exemplo, na coluna de perfuração, para poder se fazer a conexão tendo pressão na superfície, precisamos ter válvulas chamadas non-return valves, que quando se corta o fluxo da bomba, ela não permite o desbalanceio, ou seja, você vai poder fazer a conexão sem ter jorro no rig floor. Tá? Então esse é um procedimento. Se houver uma falha nesse elemento, o que nós devemos fazer para poder... Então esse procedimento é um dos que contempla essas coisas. Outro bem comum também é, por exemplo, se o BOP anular abaixo da cabeça rotativa falhar, o que eu devo fazer? Vou parar a operação ou eu tenho condições de continuar? Então, a equipe de MPD traçou os procedimentos operacionais, contingência, e treinamos todas as nossas equipes, as pessoas que são mais envolvidas nelas. Os procedimentos estão relativamente novos e estão passando por revisão e devem ser seguidos em qualquer circunstância. Os procedimentos servem para evitar o desenvolvimento de meios alternativos de ação. Então, cobrimos todas as operações existentes e possíveis situações de falha na sonda, na operação, e estão todos eles cobertos. Então, o entendimento e compreensão dos procedimentos é fundamental. Fluxo de comunicação. Não é a coisa mais óbvia para todos, que boa comunicação é fundamental. Contudo, a gente, na hora da sonda, na hora da operação, a gente sempre vê problemas de comunicação. Seja um problema de comunicação, um problema devido a diferenças de língua, por exemplo, espanhol com inglês, português com inglês, ou o problema de a pessoa ser tímida e não fazer uma comunicação muito direta. Tanto o supervisor e o sondador, eles têm que ser extremamente integrados. Então, eles devem comunicar a entrada e saída das bombas de lama e fechamento e aberturas do choke. Tá? Comunicação clara entre as equipes de perfuração, sondador e operador da cabeça rotativa durante troca do elemento. Estamos falando aqui da borracha e rolamento. Múltiplas instruções devem ser evitadas. Então, na hora da operação, lembre-se, é sondador, supervisor de MPD. Hoje em dia, na perfuração convencional, o sondador está sempre à frente da operação. Nesse caso, nós estamos colocando um elemento importante, que é o supervisor de MPD. Parâmetros de perfuração não serão alterados pela equipe de MPD. Então, nós não vamos tratar. O que foi tratado no projeto de poço será mantido. E o fiscal irá cumprir isso. E não vai ser a equipe de MPD que vai mandar mudar a rotação ou peso sobre broca. Não é a responsabilidade da equipe de MPD. Este permanece um tópico de perfuração convencional. Químicos devem informar a equipe de MPD qualquer alterações importantes no fluido de perfuração. Por quê?
Porque existe no software de controle do poço um modelo hidráulico. E esse modelo hidráulico precisa ser ajustado à medida que as condições geológicas do fluido de perfuração são alteradas, bem como avisar sobre tratamentos e bombeios de tampões. Então, o que é fundamental? Eu vou fazer uma operação, eu preciso estar informando. Eu vou mexer numa válvula, eu só mexo numa válvula após eu ter uma instrução para que essa válvula seja fechada ou aberta. Então, comunicação, como tudo na vida, é fundamental.